gente costuma dizer que o marketing não é intuitivo. As pessoas acham que não, porque daí eu vou fazendo e daí eu testo uma propaganda, aí dá certo e não sei o que. A falácia que marketing é só testar, né? Não, vou Tem testando. que testar, vai coisa... testando Cara, e que uma hora vai descobrindo. Marketing é método, né? Então são dois engenheiros aqui falando, né? Formados em sistemas da informação. Pra gente é tudo, as coisas são muito binárias, tem que ter método, procedimento, passo a passo. Está começando mais um episódio do MDV Cast. Aqui você dará os primeiros passos para a sua empresa conquistar uma marca de valor e se tornar uma referência na sua região. Então aproveita e acompanha a gente também lá no Instagram, @agenciamito. Bom episódio! Nesse podcast, a gente vai fazer você esquecer o maior ensinamento do filme Karate Kid. Quem tem mais de 30, 35 anos deve ter visto o filme Karate Kid algumas vezes durante a vida. O filme era um campeão da sessão da tarde, né? E o filme tem uma cena bastante clássica que traz o ensinamento do Sr. Miyagi pro Daniel San, né? Exatamente o ensinamento que eu e o Otávio vamos destruir aqui nesse podcast de hoje. O Sr. Miyagi era bom no karatê, mas de marketing ele não entendia bolhufas nenhuma. Na cena, o Sr. Miyagi colocava o Daniel San para ficar lá horas e horas fazendo o movimento enquanto encerava o show da academia, né? A lógica do Sr. Miyagi era boa, a prática leva à perfeição. Mas será que isso é 100% verdade? É isso que você vai descobrir no podcast de hoje. Aproveite e siga a gente também lá no Instagram, onde tem conteúdo diário para ajudar o seu negócio a se tornar uma marca de valor. E também compartilhe esse episódio com outros amigos empreendedores. Lembra que o conhecimento ele é das poucas coisas que quando a gente compartilha, quando a gente divide, ele só cresce. Bem-vindo, Tavo. Uau! Conhecimento, quando a gente compartilha, a gente só cresce. É verdade, né? Porque a gente aprende mais ensinando do que estudando. E inclusive esse podcast é uma forma da gente reforçar aquilo que a gente já sabe, compartilhando um pouquinho com quem segue a gente. É muito legal, até falando sobre isso, a gente sempre escreve, debate sobre o que a gente vai trazer aqui pro podcast, pelo menos nas linhas gerais, porque várias vezes muda no decorrer do caminho, mas a gente poder fazer isso faz com que a gente reviva muitas coisas de conceitos e lembra de histórias e que ajuda a gente também. Eu vejo que eu aprendo muito em cada episódio de podcast que a gente faz juntos aqui. É verdade. Inclusive os nossos mentorados adoram ser citados aqui e até o final você vai descobrir quais mentorados serão citados. Será que é você que está ouvindo a gente? Mas, cara, uma coisa que eu gosto bastante desse tema de a prática leva à perfeição, uma coisa que eu ouvi essa semana da Samantha, que é a nossa coach, que ela está fazendo trabalho com a nossa equipe. Ela falou: Gustavo, existe uma diferença entre perfeição e perfectabilidade. Falei, palavra nova, deixa eu anotar, né? Assim, perfectabilidade é a capacidade que o ser humano tem de sempre melhorar, sempre buscar o melhor. E perfeição é uma utopia, você está 100%, você não tem mais o que melhorar. Assim, eu busco sempre a perfectabilidade nos trabalhos que eu faço, mas excluindo a palavra perfeição daqui. É perfeito. Perfeito. Sacanagem. Mas realmente é bem essa lógica que a gente utiliza dentro da nossa metodologia, que é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, que é um conceito Kaizen japonês. E isso não quer dizer que a gente vai ficar pilhadaço em coisas que não vão dar resultado no curto prazo. Mas esse tema da prática leva à perfeição é porque eu começo a observar um comportamento em alguns donos de negócios que ele acha que com o passar dos anos a sua empresa vai melhorando. Olha, não, esse ano tem uma loja de cortinas, eu aprendi muita coisa, melhorei muita coisa aqui dentro, nossa, em comparação no passado eu já aprendi muita coisa. Só que existe uma pegadinha aí de achar que as coisas vão melhorando com o passar do tempo. Que tem que lembrar que para que a sua empresa de fato se desenvolva do tanto que ela precisa ter um desenvolvimento intencional. Não é? Eu não acredito que as coisas vão melhorando e você vai aprendendo com o dia a dia. Você pensa disso? Tem um livro, Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, um clássico aí para quem gosta de empreender.
E ele fala uma coisa que estar ocupado é diferente de gerar resultado. Porque eu ouço muitos donos de negócio falando, nossa, esse ano 2020 eu trabalhei pra caralho, foi um ano, meu Deus, muito intenso, muitas coisas aconteceram, etc. Mas não significa que ele evoluiu. Não significa que os resultados dele vão melhorar decorrente das coisas que ele fez. Ele não melhorou o processo, não melhorou o método, o processo de marketing, né? O método que ele segue para ter resultado. Ele não melhorou a estrutura da loja, o treinamento da equipe, o RH como um todo. Então tem várias coisas que tem que ser feita para que o resultado chegue. E não é simplesmente trabalhar um monte, né? Ficar ali no operacional, vendendo cortina, entregando, empacotando e não sei o que. Isso não é. Isso é o Marcelo Germano ele fala, né? O trabalho duro versus trabalho duro. A gente falou isso, ele falou isso no episódio 007 aqui do nosso podcast. Depois, se você quiser ouvir também, recomendo bastante. Então, eu até lembro de um vizinho e um grande amigo nosso, o Mobeck, terapeuta. Ele estava batendo um papo na praia ali em casa, ele falando que a cidade dele é Lages, aqui em Santa Catarina, e que abriu uma grande loja da Havan lá na cidade. O fatídico Luciano Hang. Fatídico velho da Havan. Mas abriu a loja da Havan, ele estava comentando que o cunhado dele estava citando que, poxa, a Havan entrou aqui, vai acabar com o comércio local. E aí aquilo me incomodou, assim, quando ele falou isso. Eu falo, cara, assim, não é a Havan que vai acabar com o comércio local. É o comerciante local que está acabando consigo mesmo. E não percebe. O que eu quero dizer com isso? Não é um agente externo que entrou aqui que acabou com o negócio. Não é o carro que acabou com a carroça. Assim, cara, é a evolução que está existindo. Você não consegue frear a evolução. Você não consegue segurar que a evolução não aconteça e que a tecnologia não avance e que os concorrentes cresçam e vão dominando o mercado com processos mais já ágeis, com marketing melhor e assim por diante. Então a questão é, tem lojas na cidade que está há 20 anos com o mesmo toldo, com os mesmos produtos, com pequenas melhorias que fizeram, mas nada substancial, sem marketing, fazendo panfletagem no Instagram, capaz de nem ter Instagram direito, e aí é a Havan que acabou com o comércio local. Entende o que eu quero dizer? Que por exemplo, tem empresas que podem estar ali há 20 anos, que ele opera há 20 anos, então tu pensa, teoricamente ele é o rei, é uma padaria, ele é o rei de fazer pão. Não necessariamente. Se ele não buscou melhorar intencionalmente, ele repetiu a mesma coisa há 30 anos, 20 anos. Perfeito, porque a gente costuma dizer que o marketing não é intuitivo. As pessoas acham que não, porque daí eu vou fazendo e daí eu testo uma propaganda, aí dá certo e não sei o que. A falácia que marketing é só testar, né? Vou tem testando. Tem que testar, vai testando e que uma hora vai descobrindo. Marketing é método, né? Então são dois engenheiros aqui falando, né? Formados em sistemas da informação. Pra gente é tudo, as coisas são muito binárias. Tem que ter método, procedimento, passo a passo. Não existe esse negócio de... Existem boas práticas de mercado. É óbvio que faz a experimentação, quando você está desenvolvendo o seu marketing, faz parte, assim. Quando a gente está falando vamos falar de coisas práticas do dia a dia, fazendo um conteúdo. A gente fala, claro, se arrisca, faz o conteúdo, faz outro, mas não é fazer aleatoriamente, o que eu vi, e assim, vou testando, uma hora eu vou acertar o tipo de nada, assim. Sabe o que é pior? A gente falou isso daí num podcast onde a gente falou dos 4 tipos de pessoas que ensinam marketing. Uhum. As pessoas, eles olham e falam assim, não, vou seguir o Guru A, Guru B, Guru C, Guru D e a agência Mito, ou qualquer que seja o nome um nome vigente. O que acontece? Essa pessoa vai pegando dicas avulsas e ela vai tentando figurar na cabeça dela o que é o marketing. E daí ela vai testando, daí dá um pouquinho certo com um, dá um pouquinho errado com o outro, não sei o que, e ela vai começando a fazer um monte de coisa perdida, avulsa, sem uma estrutura, um passo a passo para seguir. Uma das coisas que a gente tem conversado muito com a equipe de marketing aqui na Mito é que para parar de seguir um monte de perfil de marqueteiro, cara, pega um conteúdo que tem um método, que tenha cases, que tenha resultado comprovado e vai profundo.
Sim. Diferente de pegar um monte de coisinha avulsa, porque é a mesma mentalidade. Não, vou fazendo e daí vai dando certo e vai melhorando. Não, tô seguindo aqui o perfil de vocês e tá melhorando algumas coisinhas, etc. Vai melhorar, mas é a mesma mentalidade. Perfeito. Então, assim, as coisas não melhoram sozinhas com o tempo. Não é automático. Que eu digo, alguém pode servir café durante 20 anos e ela vai servir café do mesmo jeito durante esses 20 anos e não quer dizer que ela se tornou uma expert em café, essa pessoa que faz isso. Se ela não buscou evoluir intencionalmente, anota isso, desenvolvimento intencional. Então, se ela não fez um curso de barista, se ela não estudou sobre café, experimentou, testou, corrigiu os erros, foi melhorando, a evolução não acontece só com a prática. A mesma coisa um taxista, beleza? Ele dirige lá 10, 20, 30 anos. Não quer dizer que ele vai se tornar um piloto, que ele vai se tornar um novo Ayrton Senna, que ele vai se tornar... Entendeu o que eu quero dizer? Não é só a prática que vai levar à perfeição, ou só a prática que vai levar a sua empresa a uma evolução. Ou marketing, eu já estou aqui há 5 anos fazendo Instagram da minha loja. Falo, legal, pode estar 5 anos panfletando. E eu tenho certeza que houveram pequenas melhorias ao longo desses anos. Óbvio que melhora. Só que eu quero dizer é que essa melhoria pode não ser o suficiente para você alcançar os objetivos que você quer alcançar. Sim, no processo de melhoria contínua, uma das coisas que a gente faz é benchmarking. O que é benchmarking? Palavras bonitas, né? Até pode botar o glossário, né, Joel? Mas benchmarking é quando eu vou olhar o que está dando certo no mercado e traduzo para a minha empresa. Basicamente é isso. Por isso que nos nossos programas de mentoria, a gente gosta de incentivar que as pessoas troquem entre si na comunidade. Porque, beleza, pô, tem um café aqui, mas, puta, o cara tem uma lavação em outra cidade, mas, cara, ele fez um negócio diferente que chamou a atenção do cliente dele. Será que se eu traduzir o que ele fez pro meu negócio vai dar certo? Legal, quando tá todo mundo na mesma vibe, seguindo o mesmo método e pegando insights em pontos diferentes, isso multiplica. Isso, então assim, benchmarking é diferente de você tentar fazer engenharia reversa. Perfeito. O que é o benchmarking? É você sentar, você conhecer o processo daquela empresa por dentro. Então não é você olhar, olha, eu vejo que ele faz isso, eu vejo que ele está postando. Não é isso, é você sentar com a pessoa, com o dono daquela empresa, e ele te falar o que está fazendo, ele te mostrar como ele abrir a cozinha dele. Isso. Não é você ir no restaurante e entender como o restaurante funciona, é você entrar na cozinha. Perfeito. E ver como eles fazem lá dentro os pratos, como que eles se organizam, tudo isso, entendeu? Então, assim, isso é benchmarking. E claro, assim, eu sei que é difícil você fazer benchmarking quando você não conhece muita gente que também está nesse mesmo propósito de desenvolvimento intencional ou seguindo o mesmo método. Por isso que a gente fala muito da comunidade, que é um dos maiores pilares aqui dentro da mentoria, que é a própria comunidade trocando experiências e um ajudando o outro a poder crescer, né? Perfeito. Então, assim, a engenharia reversa, a gente fala isso muito em software, né, Tava? Lembra como é que era? Vou explicar. Meu Deus. Não, é só fazer uma telinha. É. Um botãozinho aqui que calcula a folha de pagamento. Nossa, mãe. Isso, Não é só um botãozinho, né? Isso. Tem toda uma mecânica por trás que tu não consegue, olhando o botãozinho sendo apertado, tu não consegue entender a quantidade de variáveis que tem ali por trás. Isso é engenharia reversa, tanto no marketing quanto na construção de um negócio. A gente olhou várias empresas para chegar no ponto que a gente chegou com a nossa empresa, mas foi na base do benchmarking. A gente foi lá, marcou uma reunião com as pessoas da RD, com gestores, com pessoas, RD Station, para quem não conhece, é a maior empresa de software de marketing no Brasil. A gente foi com o pessoal da Exact Sales, fez o que eles chamam de aquário, ficou lá observando a equipe deles trabalhar, orientado por um coordenador. Então, várias empresas que são referência, a gente foi lá e foi aprender junto com eles. Isso, então assim, a engenharia reversa, eu vejo que vários clientes já fizeram isso, provavelmente você já tentou fazer também, que é
você olhar vários perfis, a maneira como eles se comunicam da sua área, aí você, sei lá, vê uns 10, desses 10 você tenta entender qual que é o marketing dele pelo que você está vendo ali. Aí você olha, cara, beleza, eu vejo que ele faz post de tal e tal coisa, você anota. Eu vejo que ele bota a legenda curta, aí você anota. Eu vejo que ele usa muitas fotos dele próprio, aí você anota. Você vê que a Nabil ele escreveu que é especialista em cirurgia de mama, aí você anota. Beleza. Então, isso é engenharia reversa, você tentar ver o produto pronto e tentar entender a receita. Você vê um bolo pronto e tentar, pelo bolo, pelo sabor do bolo, eu acho que tem tanto de manteiga aqui. Aí você tenta criar a receita vendo um bolo pronto, isso é engenharia reversa. Descobrir a fórmula da Coca, né? É isso, só que assim, isso pra mim assim, literalmente não funciona porque você não vê a cozinha, você não vê o que tá funcionando, você não sabe o histórico, você não sabe, e tipo, tem 1000 problemas. Você acaba tendo uma comunicação genérica, sendo um mix, tipo, vira um Frankenstein de um monte de coisa que não é a sua essência, a essência da sua marca. Eu acho muito engraçado, porque um monte de gente chega aqui dizendo, não, eu quero fazer algo diferente. Mas aí eu mostro algo diferente, ele fala, não, mas eu tô olhando fulano, ciclano, ele não faz assim como tu falou. Fala assim, mas tu quer fazer como os concorrentes, como os caras do mercado fazem, ou tu quer fazer algo diferente? Sim. Então, assim, querer entender o bolo, ter a receita do bolo, olhando pra cara do bolo, experimentando o bolo, você não consegue fazer isso, né? Foi o caso até da doutora Ariane Francescon e o marido dela, Rafael. Eles, quando montaram o Instagram da doutora Ariane, eles estudaram vários caras do mercado que estavam bombando no ramo de estética e etc. E tentaram copiar. E não deu certo. Foi muito curioso. No estudo de casos, tem lá na página, tem lá no site que ele conta assim, né, o Rafael? A gente montou a clínica, fez um baita de investimento, ela é dentista, trabalha hoje, o principal serviço é a harmonização facial. Então, ele ficou muito linda a clínica, e ele disse, beleza, montamos a clínica, agora vamos pro marketing, né? Vamos pro marketing, o marketing vai ser assim, vamos olhar o que tem de melhor no mercado, quem são as principais referências em harmonização facial, o que eles fazem, e vamos seguir o caminho deles. E aí passou os meses, assim, legal, tem uma baita de uma estrutura física, só me faltam os clientes agora, e não está funcionando. Então foi quando ele disse, poxa, eu prefiro investir um valor mais alto e ter segurança de um método que eu sei que vai me levar para a direção certa, independente do tempo que isso vai levar, do que eu ficar aqui ao léu tentando, no tentativa e erro, acertar, olhando o que o pessoal está fazendo, né? Tem uma correção do que eu falei, né? Eu falei estética, porque eu pensei em estética facial, mas é harmonização facial a expressão correta. E teve o caso também das franquias, né? Que a gente atendeu, tanto a Sincacer quanto a Oral Sim. Qual que é a mentalidade de uma franquia? Eu encontro um modelo e eu cresço a quantidade de franqueados para seguir aquele modelo. Ou seja, não necessariamente você vai ter resultados exponenciais seguindo aquele modelo. Por quê? Porque aquele modelo, até ele criar maturidade para uma rede inteira, por exemplo, a Oral Sim tem o quê? 300 unidades. Até você pegar aquele modelo, conseguir replicar para todas, ou testar em algumas poucas e conseguir replicar para todas, o negócio é muito lento. Então você esperar que a sua franqueadora vá trazer a inovação para que você atinja a perfeição é uma utopia. Você tem que buscar fazer o seu próprio PDCA, ver o que está funcionando no mercado, o que está dando certo e ir lá e evoluir. Sim. Você tem que criar a marca na tua região. Eu lembro muito isso da Rafaela Pami, ali da Sinquiasec, lá de Rondônia, acho que eu citei ela algumas vezes nos episódios. Também multiplicou o faturamento por 5 em 2020, pô. Em 2020, numa época desafiantesíssima. E ela pensou, poxa, eu tenho uma Sinquiasec, a maior rede de lavanderias do mundo, eu vou trazer uma marca que já é conhecida para a região. Só que na região, o pessoal não tinha a Sinquiasec como referência, porque não tinha ali.
Então, beleza, talvez virem filmes ou virem coisas gerais, mas não tem aquele vínculo com a marca assim que a SEC, tipo, a marca presente na mente, no coração do consumidor. Então ela tem que desenvolver a marca na região. Perfeito. E aí a questão também que e também é a franquia dela. A franquia dela também tem o cheiro, tem o tempero dela. Não é simplesmente uma réplica da marca ali. Claro, segue todos os protocolos, segue todas as regras vigentes, mas o jeitão dela, a essência dela, da loja dela é única. Então tem o desenvolvimento ali também. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que o fato de você ter uma franquia não exclui a necessidade de você se empoderar do seu marketing. Perfeito. E você fazer acontecer, você estudar, você aprender, você melhorar, você desenvolver intencionalmente a marca na região. Isso, e tem outro lance desse lance da prática leva à perfeição, que é o outro lado da moeda, que é o que a gente chama de... Beleza, a pessoa fez um monte de coisa e ela deu certo. Por exemplo, o caso do Dr. Milton Malheiros. Ele já era o melhor rinoplasta da região, né? Faz cirurgia de nariz. Ele já era o melhor cara da região, ele já ganhava dinheiro, ele já tinha um negócio bem sucedido, mas ele foi buscar mais. Então ele foi seguir um método comprovado, inclusive até tem um estudo de caso dele que ele dobrou o faturamento do primeiro quadrimestre, ele dobrou o faturamento em relação ao segundo quadrimestre. Então, assim, foi super legal o caso dele, porque ele já era um cara bom, já tinha resultado, já ganhava dinheiro, mas ele foi buscar a perfeição, que é isso que a gente está falando aqui. Então assim, esquece isso que só com o tempo as coisas vão melhorando. A própria Lojas Cantuá, que são uma rede de 6 lojas aqui em Florianópolis. Mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, aquela coisa de vó para mãe, de mãe para filha. De vó para mãe, de mãe para filha. E beleza, tem o quanto de experiência que eles têm nesse ramo. Mas as coisas mudam. E não, as coisas mudam, chegam novos entrantes. Então, assim, intencionalmente, você como dono de negócio precisa desenvolver tecnicamente, não só produto, mas tecnicamente em marketing, vendas, em RH, em gestão, etc. Intencionalmente. Técnica, fundamental participar de ambientes que proporcionam essa transformação. O ambiente transforma. Você, por si só, no seu mundo isolado, querendo crescer sozinho, sem trocar experiências com outros que também estão nessa mesma batida, é muito difícil. Assim, é muito difícil. O empreendedor, a gente fala que o dono do negócio ele é muito solitário, porque ele não tem algumas decisões, você não consegue compartilhar com a sua equipe, você precisa compartilhar ou com esposa, marido, né? Vive num outro contexto. Tem que compartilhar com outras pessoas que vivem o mesmo contexto que você, tem que estar no ambiente certo, inserido nisso. A gente sempre fala que você precisa procurar contextos de sucesso, né? Tem uma clássica que é quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Se você estiver no contexto certo, se você estiver no mar certo, seu barco vai subir. Exatamente isso. Então é técnica, ambiente que vai te desenvolver, mente, né? Você trabalhar a sua mente, mas também o pensamento estratégico de olhar para o lugar certo, de olhar as coisas certas. Não é estar navegando no Instagram aleatoriamente, seguindo um monte de perfil de marqueteiro, de pessoas de desenvolvimento pessoal. É você estar olhando para o lugar certo. A parte estratégica é muito importante. Assim, de novo, desenvolver um negócio não é intuitivo, porque a gente convive com empresas a vida inteira. A gente é consumidor, nós somos clientes. A gente acha que assim, a teoria de uma empresa é muito simples. Você tem um produto, um serviço que você vende e você controla o dinheiro e administra. A teoria é muito simples. Agora, as nuances ali dentro, tem muitas coisas específicas que a gente acha que, beleza, fui lá na junta comercial, abri um CNPJ. Sou empresário. Assim, beleza, parabéns por ter tomado a coragem, mas agora você entra num ciclo de desenvolvimento. A gente acaba acreditando muito na falácia das histórias de sucesso dos empreendedores. Não, o cara teve uma sacada genial, aí só trabalhou, em 10 anos ficou milionário. Gente,
está lá trabalhando todo dia, etc. Dedicação, Tá as lá pessoas acham que fazendo só dedicação é o que vai resolver. Ele é muito dedicado. Não existe. Assim, não é o suficiente. So sorry. Não é. Isso não é para amadores. Verdade. E definitivamente tu vai vendo que muitos negócios vão acabando deixando de existir por falta de desenvolvimento, né? Intencional. E isso é pra tudo na vida, né? Até o Evandro é fanático por beach tênis. Se não treinar, vai continuar perdendo de mim. Menos, né? Pessoal, depois dessa falácia, não, mas tá falando sobre isso, tipo, no início, quando eu comecei a fazer o beach tênis, eu tava fazendo 2 aulas por semana com 2 professores diferentes. E beleza, teve um desenvolvimento e tal, aí depois veio a pandemia, eu parei de fazer, e quando eu voltei, eu fui voltando aos poucos, mas só jogando, sem fazer aula, vou voltar a jogar e tal, comecei a jogar. Beleza, tu praticando ali dentro de quadra, você vai melhorando. Uma pessoa te dá um toque, te fala alguma coisa, você vai observando. Sim. E aí depois eu já tava assim, acho que uns 6 meses só jogando, sem fazer aula. E eu comecei a ver outros colegas que estavam jogando também, evoluindo um monte. Eu falei, porra, cara, não, eu tô fazendo aula com o Gui. Eu falo, cacete, eu tinha esquecido desse detalhe. Aí eu voltei a fazer aula porque a aula me desenvolve a técnica, desenvolve a mente e também composto com o ambiente de jogar com outras pessoas. Perfeito. Isso faz com que vai melhorando como um todo, né? Pra quem não sabe, né? Pra quem vê só o Evandro em vídeos, o Evandro tem 1,90m. Ele dá um saque lá de cima, vê um cacete lá embaixo. Mas é bizarro, mas só a altura também não resolve, assim. Sim. Assim, tem que bater do jeito certo. Tipo, assim, às vezes o cara não, esse grandão ali vai sentar o sarrafo em mim aqui, mas cara, se eu não desenvolver, perfeito, só isso não resolve. Beleza? Compartilhe esse episódio com outros empreendedores que estão jogados nas cordas, acomodados, achando que as coisas vão melhorar com o tempo. Também segue a gente lá no Instagram. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau.